Abra sua Bíblia aí na carta do apóstolo Paulo aos cristãos de Colossos, aos Colossenses, capítulo 1, e já deixa aberta aí a sua Bíblia. Estamos nos 31 dias de oração pela família e tem sido um momento muito bom, um momento maravilhoso para nós. Irmão William, que bom poder te ver novamente aqui, o Estevão conosco, que Deus abençoe grandemente a sua vida, a família e a cada um dos amados irmãos. Conhecemos ali no pequeno grupo e foi muito bom poder essa semana festejar o Dia das Mães. E nós estamos no tema, do mês da família, criação de Deus. E nesta noite vamos trabalhar com os irmãos, conversar com os irmãos sobre o tema reconciliação através de Cristo. E quando começamos na semana passada, aprendemos aqui com o pastor Fabrício sobre família nesses primeiros 31 dias, e vimos primeiro que antes de chegar, já falando, antecipando sobre família, criação de Deus, nós vimos que lá na criação, homem e mulher, diante de Deus, são iguais, porém, tem o mesmo valor, porém com papéis diferentes. E a palavra de Deus, ela já mostra isso a todo momento. Nós aprendemos também na semana passada sobre o cuidado de Deus com o ser humano. E o cuidado foi tão importante naquele momento da criação, que nós vimos 3 coisas importantes ali. Ele criou um lugar, um lugar seguro, um lugar perfeito para o homem habitar. Nós vimos que Deus criou ali o jardim do Éden e colocou o homem. Ele pôs o homem para viver em harmonia. Ele pôs o homem e a mulher, criou ali a companheira para estar lado a lado. Não havia discussões ali, havia muito menos, o que tinha ali era a presença de Deus, o cuidado de Deus. Então nós vimos que Deus criou um lugar seguro. Deus deu uma tarefa especial ao homem. E aprendemos, relembramos que o trabalho foi criado antes, da queda do homem, foi criado lá na criação. Deus colocou o homem para lavrar a terra, um lugar seguro, um lugar para ele cuidar. Olha que maravilha, imagine você dentro de casa, sem ter o que fazer, um tédio, Mas quando você começa a cuidar de tudo aquilo com carinho, daquilo que Deus criou, te deu, como é maravilhoso, como é abençoador. E nós vimos isso semana passada. Vimos também que o Senhor criou um relacionamento especial. Tudo na criação, queridos, o cuidado de Deus por você e por mim. E aí ele cria um momento relacional. Ele cria ali aquele momento do homem estar junto com a sua esposa, cuidar de tudo que Deus fez. E ainda por cima, conceder a ele ao término do dia, aquele bate-papo, aquela prestação de contas, poder dizer ao Senhor: Pai, muito obrigado porque o Senhor me deu a esposa, muito obrigado porque o Senhor me deu esse jardim maravilhoso para poder cuidar. Como é maravilhoso! Porém, queridos, nós sabemos que o primeiro ataque veio lá na família. Gênesis capítulo 2, nós vamos olhando ali aquele cuidado do Senhor, e Adão foi o primeiro poeta, ossos dos meus ossos, carne da minha carne, porquanto será chamada varoa, porque do varão foi tomado. Olha que maravilha, que harmonia. E aí, nós aprendemos hoje na escola bíblica dominical, que ainda não veio, venha participar, aproveite esse momento. E aí nós vimos sobre a questão do desejo, e foi criado o desejo para o homem, no caso ali a mulher, o Satanás, ele foi lá para quebrar essa harmonia e criou o desejo, e o homem ficou silenciado, ele desobedeceu. Paul Tripp, ele vai dizer no livro Um Instrumento nas Mãos do Redentor, ele diz: o homem e mulher, Adão e Eva, viviam em perfeita harmonia um com o outro, não havia competição descabida, nem luta pelo poder, vingança ou recriminação, não existiam conspirações secretas ou palavras ásperas, não havia medo, culpa, vergonha ou rebeldia contra a autoridade, havia entendimento, comunicação
e amor. Não existia luta com identidade, ansiedade, depressão ou vícios. Não existiam histórias pessoais doloridas a serem superadas. Não havia medo pelo que poderia acontecer a seguir. Nem havia motivações ambíguas ou luta com desejos desordenados. Não havia tentação para pecar. Que bom ficar num lugar assim, né? Deus criou este lugar. Deus cuidando do homem na sua essência. Deus cuidando da criação dele com todo amor, e Ele fez você e eu para podermos nos relacionar com Ele. Ele fez você e eu para, além de nos relacionarmos com Ele na vertical, relacionarmos uns com os outros, sem competição, mas sim um auxiliando ao outro a cada momento. Mas Satanás tentou, e aí vem um primeiro momento que o homem, a única condição de quebrar toda aquela harmonia, seria a desobediência do homem. E como nós conhecemos a história bíblica, o homem cede à tentação e ele desobedece. E quando ele desobedece, o que acontece? Vem tudo aquilo que não tinha. Primeiro detalhe, a vergonha. Ouviram o Senhor vindo na viração do dia para conversar, aquele bate-papo, o que eles fizeram? Todo mundo sabe, se esconderam, tentaram tapar, se cobrir, porque entrou a vergonha, entrou a consciência do pecado, e naquele instante, a partir daquele momento, essa harmonia é quebrada. Isaías diz que entre o homem e Deus foi criado uma grande separação. Esse abismo que se chama pecado, e o pecado foi a desobediência do homem. Hoje podemos dar vários nomes a ele, mas é pecado, é o homem sempre querendo desobedecer a Deus, e sempre distante de Deus, sempre querendo que ele, o próprio homem, o eu, seja privilegiado, que é o eu que tem que ser valorizado, e aí nos distanciamos de Deus. A consequência de tudo isso aqui no instante, medo, culpa, vergonha, se tornaram o padrão das exigências humanas, ou das experiências humanas. Pessoas que viviam em perfeita harmonia, agora começam a acusar um ao outro. Perceberam? Primeira coisa que chega lá e falou assim, olha, Senhor, comeu do fruto, a mulher que me deste. Foi para a mulher falou, a serpente. E qual foi a consequência? Queridos, toda a cadeia de harmonia foi quebrada. O homem ficou agora distante de Deus, o trabalho se tornou pesado, cansativo, aquilo que brotava de maravilhas começou a ter ervas daninhas, né? Quem trabalha ali com cultivo sabe muito bem que, né? Lembrei da batatinha, pastor, quando falou daqui da tiririca que dá uma batatinha, né? Fica aquele negócio que você tem que arrancar. E quando está tudo calçado que vai enraizando ali, que se você tirar um vai sair tudo, né? Tudo isso aconteceu por causa da desobediência. Há um grande preço que foi pago, que foi o distanciamento de Deus. E a Bíblia diz que essa consequência, a consequência do pecado, é que ela gera morte. Então, a realidade é que nós vimos que o homem começou, a partir daquele momento, morrer fisicamente e entrou a morte espiritual, porque ele se distancia de Deus. Hoje nós sentimos a dor quando perdemos alguém. Nessa pandemia, quantas coisas vivenciamos. Sentimos a angústia, o medo, não temos segurança, e aí queremos dar conta de tudo isso e não conseguimos. Mas também no homem é um grande vazio, porque o homem foi criado para se relacionar com o seu Criador, e há esse grande vazio. E a consequência desse vazio, como eu não consigo relacionar bem com Deus, eu também muitas vezes não consigo relacionar bem com aquele que está à minha volta. E aí eu brigo com a minha esposa,
brigo com as minhas filhas, brigo lá com o vizinho, e a gente não consegue se entender, não tem mais harmonia. Por mais que nós tentamos, sempre acabamos ferindo um ao outro, ou vamos nos ferindo também. Mas, queridos, Deus, Ele, no infinito amor e misericórdia dEle, e todos nós sabemos disso, né? Mas uma coisa é eu saber aqui na minha mente, e a outra coisa é quando eu consigo render o meu coração ao Senhor. Passamos aqui 30 dias de rendição. Quantas coisas que fomos aprendendo, apanhando, porque percebemos que somos orgulhosos e não conseguimos dar conta. Você que está nos ouvindo, está assistindo, participando deste culto, saiba que o Senhor te ama também, e Ele quer mudar a história da sua vida. O seu relacionamento com a sua esposa, o seu relacionamento com o seu marido, o seu relacionamento com o seu filho. Ah, queridos, como é difícil quando nós olhamos e nós criamos, nós pais, aí mães, hoje dia da mãe, né? O dia das mães hoje, e nós vemos que nós projetamos, jogamos às vezes as nossas expectativas nos nossos filhos, e eles não atendem essas expectativas, aí nós ficamos aborrecidos, ficamos entristecidos, mas às vezes não perguntamos qual era a expectativa deles, nós criamos a nossa. Eu lembro que eu fui a um aniversário de uma menina, de uma debutante, na ocasião, conversando com ela, e foi muito gostoso primeiro conversar com ela. A gente chega assim, a gente faz um sonho, né? A gente planeja para as nossas filhas. Você vai fazer 15 anos, a gente quer fazer aquela festa, né? A gente planeja tudo. Aí eu lembro que eu cheguei lá, fui convidado para levar a palavra, e aí estávamos conversando. Primeiro eu chamei aquela menina e conversei com ela. Falei, olha, essa festa, ela é sua ou é da sua mãe? E ela falou, você era minha mãe, eu queria era viajar. Falei, tudo bem, então vamos agradar a mamãe? Vamos aproveitar esse momento e vamos curtir essa festa, e depois você trabalha para conseguir a sua viagem. E aí negociamos aquele momento, foi um momento de alegria, um momento de festa. Essa menina cresceu, se eu não me engano já está se casando, né? E aí nós percebemos tudo isso. Percebemos que muitas vezes nós estamos distante de Deus, distante de nós mesmos também. Mas o Senhor traz para nós a reconciliação. Eu pedi para você abrir na carta do apóstolo Paulo aos cristãos de Colossos. Nós estaremos falando apenas a partir dos versos 20 a 22, mas eu quero ler com você e primeiramente ver o que o Senhor tem para nós. Eu vou ler na NVI, que diz assim, a partir do verso 15 do primeiro capítulo de Colossenses. Diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Até aqui primeiramente. Irmãos, olha o cuidado de Deus. Eu gosto muito das cartas de Paulo. A forma de Paulo é sistematizar o evangelho. Porque tudo que você encontra, que o Senhor Jesus ensinou, Ele vai trazer agora de forma sistemática para que possamos pensar e avaliar tudo. E quando você encontra no Evangelho, João, o Batista, quando perguntam para ele, você é o Messias, né? Você é o Cristo, o enviado de Deus? E quando está falando sobre batismo, ele vai falar uma das coisas assim, que antes de mim, ele falou, eu não sou o Cristo, mas ele vem um que é antes de mim, que eu não sou digno de desatar a correia das suas alpargas. Jesus era da família de João Batista. E João só sabia que o Messias, ele só reconheceria na hora certa, quando
ele visse ali a revelação de Deus. E quando no batismo ele viu em forma corpórea de uma pomba descendo sobre Jesus, e ele ouviu a voz do Senhor: eis o meu filho amado, em quem me comprazo. Pai, Filho e o Espírito Santo, a Trindade. E aí Paulo vai falar o seguinte, que ele já era antes de toda a criação, todas as coisas foram feitas por ele. Nós vamos ver João falando, e Paulo vai trazer, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito. Irmão, sabe o que é ser o primogênito? Ali, o primogênito era aquele que herdava todas as coisas, aquele que ia tomar responsabilidade da família. Talvez nós não consigamos pensar nisso hoje. E aí quando eu olho, a gente gosta muito de João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E agora você olha, o unigênito de Deus se torna o primogênito aqui, como homem. Todas as coisas foram feitas por ele, sabe por quê? É aquele cuidado de Deus da criação, que o diabo vem através do pecado, que ele coloca ali o desejo no homem, o homem acaba pecando, ele quebra essa harmonia. Agora Deus vem a mim, vem a você para poder restaurar essa harmonia. Esse é o cuidado de Deus. E Paulo vai dizer, e ele traz, antes de falar todas essas coisas sobre reconciliação, ele fala que todas essas coisas foram criadas nele. O que nós podemos ver nesses versos? Que ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, que todas as coisas foram feitas em Cristo Jesus, por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo que é a igreja. Outro momento que nós vamos aprendendo aqui. Talvez alguém já tenha falado para você, ou tenha até passado na sua mente: por que eu preciso estar na igreja? A igreja, eu posso servir, eu vou servir aqui aonde eu estou. Mas meu querido, olha só, eu estou olhando aqui, irmão Benhur, né? Toda vez que o pastor falava Ben-Hur, eu estava caçando quem era, assim, olha que maravilha, né? Eu vi aquele filme, né? Ben-Hur, o filho, aí falei, gente, que nome maravilhoso, quero conhecer. E quando vi aqui, que maravilha, meu irmão. E aí você olha assim, eu não iria conhecer o irmão nunca, se eu não estivesse aqui no corpo. Começando aqui como membresia. Cada um de nós temos um pensamento diferente, cada um de nós temos objetivos para as nossas vidas diferentes, porém, aqui no corpo, quando o Senhor nos une ao corpo, Ele nos traz um só objetivo, que é estar ligado a Ele, para o propósito dEle, para a harmonia coletiva, e nós vamos desfrutando dessas bênçãos, porque vem de Deus. Mas observe, todo o meu esforço e todo o seu esforço, todo o esforço do homem, ele não consegue chegar até Deus. E por isso nós não falamos de religião. A religião, ela tenta religar o homem a Deus, mas ela nunca vai conseguir. Mas Deus vem até o homem através de Cristo Jesus, pois todas as coisas estão nele. E Ele vem para restaurar, Ele vem para transformar, Ele vem para cuidar do seu relacionamento conjugal, Ele vem para cuidar do seu cuidado com o filho, Ele vem para te ensinar a se relacionar com o outro, Ele vem para restaurar a harmonia que nós perdemos, e nós vamos continuar lutando com isso. Mas quando Ele me coloca aqui dentro, eu e você passamos a ter um só propósito. Acaba as diferenças, porque o nosso objetivo é adorar ao Senhor. O nosso objetivo é orar por aquele que está sofrendo. O nosso objetivo é poder chegar junto com ele e falar: meu irmão, vem cá, está difícil, vamos caminhar juntos, vamos sonhar juntos, vamos crescer juntos. E como é maravilhoso poder você ouvir de alguém e falar assim: olha, agradeça a Deus, porque a vitória chegou. Mas é porque Ele assim o fez. Olha quantas maravilhas. E aí quando nós chegamos aqui, como já foi dito, nós vivemos uma semana de bênçãos. Eu não sei como é que foi a sua semana, eu não sei como é que está sendo a sua semana aí na sua casa, no seu trabalho. Talvez você tenha passado momentos de lutas, talvez você esteja passando momentos de tribulações, de não ter resposta o que fazer. E eu digo para você, a resposta é Cristo Jesus.
é você se voltar para Ele e deixar que Ele traga a resposta ao seu coração. E por isso, meu amado, Paulo vem trazendo toda essa orientação, sabe para quê? Para podermos falar nesta noite sobre, e já estamos falando, reconciliação somente através de Cristo, e vamos falar em dois pontos. Reconciliação primeiramente com Deus, ela precisa acontecer com Deus, e o segundo será a reconciliação na horizontal, que são nos relacionamentos. E aí nós encontramos o texto que diz assim, do verso 20 de Colossenses 1: e por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Lá no início nós vemos qual foi o mau procedimento? Desobediência. E o que nós fazemos ainda hoje? Desobedecemos. Mas, por mais que queiramos separar um tempo, por exemplo, você vai sair daqui hoje e vai falar assim, eu vou ler a Bíblia. Aí você chega, acontece tantas coisas que acabou o dia e você fala o quê? Não deu tempo. Aí a gente justifica. Mas na realidade eu não priorizei. Ah, mas isso é desobediência? Você quebrou você se frustrou porque você mesmo não conseguiu dar conta de você mesmo. Assim acontece, quer ver? Aquele aluno que está na escola e deixa para estudar em cima da hora, tem uma semana toda para até a próxima matéria, aí depois vai tentar justificar aos pais que tirou nota baixa, aí o pai fica frustrado, briga, olha só, a harmonia quebrada aí, e aí é o momento que a gente começa, olha, como é que a gente vai conversar, o que a gente pode melhorar, né? Então nós observamos que Paulo ele vem trazendo o seguinte, que é por meio dele, por meio de Cristo Jesus, reconciliar-se consigo todas as coisas. E meu irmão, eu quero que você pense comigo aqui, quais são todas as coisas? Homem com Deus, e nós estamos falando agora na vertical, que nós vamos falar. Primeira coisa, Deus vem para que haja uma reconciliação em todas as coisas. Então nós precisamos, não há como você resolver nada se você primeiramente não conseguir resolver com o Senhor. Você pode lutar com todas as coisas, você vai ficar fadigado, você vai conseguir um bom resultado talvez, mas ainda vai ficar aquele vazio no seu coração. E aí o Senhor vem falar, agora é tempo. Lembra lá no Jardim do Éden? No capítulo 3, você vai olhar quando vem as consequências do pecado para a mulher, para a serpente, para a mulher, para o homem e para toda a criação, toda a terra. Cristo, Ele vem para reconciliar todas as coisas, para restaurar. Então precisamos estar atentos que a primeira reconciliação ela precisa acontecer na vertical. Por causa do pecado, homem e mulher tornaram-se inimigos de Deus e passaram a morrer espiritualmente, a morrer fisicamente. E Paulo vai dizer lá, quando ele conversa com Timóteo, manda uma carta para ele, ele diz que só existe um mediador entre Deus e o homem. Quem é esse? Jesus Cristo, o homem. 1 Timóteo 2,5. Só tem um mediador. Percebem agora? Assim como Deus criou, Ele continua te amando, a ponto de Ele trazer o seu Filho para te dar uma nova oportunidade. Meu amado, há oportunidade. Então nós vimos que é a reconciliação na vertical. Nós vimos que essa reconciliação precisa acontecer porque houve separação. Eu e você nos tornamos inimigos de Deus por causa da desobediência. E nós temos a tendência a desobedecer. Você aí, marido, né? Que você é o melhor marido do mundo, mas você precisa estar atento, seu coração tem que estar rendido ao Senhor, porque senão passa uma jovem bonita e você acaba olhando para ela. E se você não olhar para o Senhor, você vai cair, vai pecar.
Você, mulher, também é a mesma coisa. Nós vemos esses problemas acontecendo nas famílias, e essa é a luta. E às vezes são por questões que não se ajustaram ali, como nós vimos hoje a questão do desejo. Eu quero e você não consigo te dar, né? E você não conseguiu, então vou tentar de outra forma. E nós vamos criando outros meios, e a desarmonia está ali dentro. Mas o Senhor, Ele vem trazer a restauração. Então, quando nós falamos da restauração na vertical, primeiro, o homem precisa olhar para Deus, e ele vai olhar para a cruz de Cristo, que lá na cruz do Calvário, o Senhor traz novamente a nossa reconciliação com o Senhor. Se você ir lá em Isaías, o profeta Isaías, ele vai falar no capítulo 59, justamente sobre essa questão do pecado, a necessidade de confissão e redenção, e ele declara que a primeira consequência do pecado foi nós ficarmos separados de Deus. E aí nós vimos Paulo falando isso: nós nos tornamos inimigos de Deus por causa do pecado, por causa dos nossos maus atos, nós nos tornamos inimigos de Deus, e isso é outra consequência. E aí Paulo está dizendo aqui no verso 21, antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Como é que você está, meu amado? O seu relacionamento com Deus? Será que você pode falar, tem um hino também, mas o salmista Davi fala: sonda-me, ó Deus, olha o meu coração e vê se há algum caminho mau, para que você possa ser trabalhado pelo Senhor. E eu vou dizer para você, isso nós temos que fazer todos os dias, porque somos falhos. Quando tomamos consciência do pecado, reconhecemos que estamos separados de Deus e por consequência inimigos de Deus, e desejamos voltar a ter harmonia com Deus e o seu propósito, nós precisamos nos arrepender e confessar. Primeiro passo, consciência, né? Você tem a consciência de pecado. Você entende que tudo aquilo, os ídolos que foram criados no seu coração, estão distanciando você de Deus. E aí você fala: Senhor, eu tenho esse ídolo no meu coração. Talvez seja o meu orgulho, a minha arrogância, talvez seja a minha intolerância. E eu preciso agora render ao Senhor, confessar e pedir para que o Senhor tome conta do meu coração. O segundo passo é pedir que Jesus Cristo, seu Filho, habite em nós como Salvador e se torne o nosso Senhor e Mestre. Vamos lembrar, como Salvador, o ato salvífico ali na cruz do Calvário, mas Ele tem que se tornar o seu Senhor. Porque se Ele é o meu Senhor, eu vou obedecê-lo. Olha que maravilha. E aí precisamos estar atentos em relação a este momento. Então, o que nós precisamos fazer? Pedir que o Senhor sonde o meu coração. E agora eu preciso me reconciliar com Deus. Qual a única forma de eu reconciliar com Deus? Jesus Cristo, o seu Filho. Só através de Jesus Cristo. Você pode ser a melhor pessoa do mundo. Você pode tirar tudo o que você tem e doar. Mas se você não reconhecer que é pecador e confessar Jesus como seu Salvador e Senhor, continua e continuará separado de Cristo. Porque o gesso do pecado está ali. E eu preciso colocar diante do altar do Senhor. Em segundo lugar, quando Ele vem e traz a restauração, quando Ele reconcilia com Deus, o Pai, agora vem o outro processo. Talvez, irmãos, estarmos sentados aqui e pensar nesse momento, nesse amor de Deus, nesse cuidado de Deus, é maravilhoso demais, e é bom ver esse cuidado e esse amor de Deus. Mas, meu amado, quando chega no relacional, aí fica difícil. Esse é o momento mais difícil.
mas não é impossível. É o momento em que o Senhor vem agora e me restaura com o Senhor, e agora a justiça que deve habitar em mim, qual é a justiça? Não a minha, mas a de Cristo Jesus. E agora com a justiça de Cristo Jesus, e olha que maravilha, Jesus ele vem e habita em nós. É muito fácil e muito bom para nós em nosso tempo pensar em Jesus Cristo, Filho de Deus, mas eu quero que você pense agora em Jesus Cristo 100% homem, 100% Deus, aquele Deus maravilhoso que abriu mão da sua condição de Deus. E você vê lá em Filipenses, que ele se torna homem, ele vai ser obediente, ele se torna obediente até a morte e morte de cruz. E aí a Bíblia diz que tudo que nós passamos, todo pecado, ele também foi tentado e ele não pecou. Por isso ele diz: olha, eu venci o mundo, tem de bom ânimo. E é ele que ensina, e Paulo vai mostrar claramente nesse momento de reconciliação. Lembra lá quando fala o seguinte: se alguém vier para você e te quiser tomar você a sua túnica, o que você faz? Entrega para ele também a capa. E o que era a capa? Porque para nós olhar, a gente pensa somente naquela capa bonita, né? Uma coisa assim, pomposa para mostrar, né? Mas a capa, principalmente para aquele que não tinha onde habitar, era a proteção da vida dele. Ele fala: entrega. Você está pronto ou aceita em Cristo Jesus abrir mão de você para abençoar a sua família, o seu vizinho, orar por ele e caminhar a segunda milha? Foi isso que Jesus ensinou. E ele veio, se tornou homem para trazer essa harmonia. Porque essa harmonia foi quebrada lá no jardim por causa da desobediência. As acusações começaram. E eu lembro de uma situação que um irmão, conversando numa demanda que estava acontecendo, ele falou o seguinte: olha, aqui nesse momento não tem vencedor e nem vencido, acabou. Quem vai vencer, quem vai ser o honrado aqui é Cristo Jesus. Você fica com o seu prejuízo e você fica com o seu prejuízo, e vamos juntos servir ao Senhor. Você está pronto para isso? Harmonia o Senhor nos traz na horizontal quando você precisa fazer isso. É quando você dentro da sua casa com a sua esposa, você vai precisar naquele momento olhar para ela e falar: minha esposa, me perdoa, eu errei, eu pensei mal. Ou a esposa virar e falar para o marido: olha, você me perdoe. Mas aí nesse momento, pastor, como você ensinou agora mesmo, né, que a gente vai ter que falar assim: não, você fez isso. É agora conseguir deixar o Senhor agir. É fácil? Não. É impossível? Também não. O padrão não é eu, é o Senhor. Então nesse momento de reconciliação, o verso 21 nós já lemos, o verso 22 diz assim: mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Quando Cristo esteve ali naquela cruz do Calvário, meu amado, ele levou sobre si os meus pecados, os seus pecados, e a culpa que eu tinha diante do Pai, agora ele paga o preço. Quando eu penso nesse momento, me chama muita atenção, porque o que acontece? Eu fico olhando ali que Cristo ele veio, e a palavra de Deus é bem clara, que ela não deixa o pecado sem punição. Olha o que aconteceu. O salário do pecado é a morte. O homem passou a morrer e ficou distante de Deus. Foi do agrado de Deus que o seu Filho Jesus, e foi também do desejo do Filho, por amor ao Pai e a nós, abrir mão da sua glória com o Pai, se tornar filho, para pagar qual preço? O meu e o seu, que é o preço do pecado. Deixou de ser pago? Não.
Deus poderia falar, então vamos mudar tudo isso, né? Não. Ele falou, olha, lá para Adão, no momento em que você pecar, você vai morrer. E a Bíblia diz assim, como o pecado entrou por um homem no mundo, importa também que ele saia por um homem. O primeiro Adão, criado lá no Jardim do Éden. O segundo Adão, Jesus Cristo, pagou o preço por mim e por você, amém? Olha que maravilha, então é possível a reconciliação, a restauração, e nós vemos agora na horizontal, o pecado gerou, ele criou uma ruptura nos relacionamentos humanos, nos relacionamentos sociais, no trabalho, amizades e familiares, ele quebrou tudo isso. A restauração dos relacionamentos, Jesus se faz carne, se tornou homem, ele se fez carne, se tornou homem, ele vem, habita entre nós, o preço do pecado foi pago na sua vida ali, ele morreu na cruz por mim e por você, e por isso essa palavra de Paulo, quando ele diz que ele se tornou o primogênito dentre os mortos. Leia a Bíblia, dá uma olhada lá no Antigo Testamento, que ele vai dizer o seguinte, logo depois quando o povo sai do Egito, e quando começa o tabernáculo e começa o sacrifício, ele diz que todo primogênito, ou todo primeiro filho e cria, ele era dedicado ao Senhor. Olha só, já está lá, ele vem trazendo, Jesus o primogênito, ele se tornou o primogênito, o unigênito de Deus, se tornou o primogênito de toda a criação, e como primogênito de toda a criação, herdeiro de tudo isso, e como herdeiro, foi obediente até a morte, pagando o meu preço, o seu preço, o preço de toda a humanidade, naquela cruz do Calvário, para poder nos levar como filhos por adoção ao Pai, nos restaurar na vertical, e nos ensinar a vivermos em harmonia, e proclamando esse amor do Senhor Jesus. Então, só há salvação, só há restauração através de Cristo Jesus. Creia nisso, meu irmão. Então há restauração, e aí com isso, cumprindo essa restauração, nos tornamos ao propósito de Deus, para que nós fomos criados viver em comunhão com o Pai. E aí Cristo se torna o cabeça da igreja, e nós nos tornamos membros do seu corpo, e a igreja se torna a noiva de Cristo, cada um diferente do outro, cada um com um pensamento diferente do outro, cada um com propósitos, ideais e projetos diferentes, mas quando estamos no corpo, nos tornamos um só, com o único propósito, glorificar a Deus e proclamar salvação, e através de um testemunho vivo, podemos mostrar que é possível estar casamentos restaurados, vidas sendo restauradas, amizades sendo conquistadas, pessoas orando uma pela outra, se abraçando e podendo dizer que Deus é poderoso para mudar a história. E eu quero dizer para você, meu irmão, que hoje é a oportunidade que você e eu temos. E eu quero concluindo aqui, dizendo para você o seguinte, que nesse momento da restauração horizontal, e eu estou falando bem de forma geral, generalizada, mas você pode muito bem pensar, o que tem sido difícil na sua vida? Queridos, a palavra perdão, quando nós falamos sobre perdoar, coisa difícil. E sabe por quê? Porque nós achamos que perdão Deus vai colocar no nosso coração, mas é uma questão de obediência a Deus, e quando você não perdoa, você desobedece a Deus. Então se você não perdoa a ofensa por amor a Cristo, você está na desobediência, porque o seu orgulho está ali presente, e quebra-se relacionamentos. Eu sei que é difícil, mas quantas famílias estão destruídas por falta de perdão? Quantos filhos estão longe dos pais, porque não consegue chegar e falar que o propósito, ele saiu do caminho e não consegue agora e tem vergonha, mas sabe que o pai é duro. E nós precisamos pedir, Senhor, muda essa história, muda a nossa história, tira essa vergonha, tira esse orgulho, e me ensine a ser justo com a justiça de Cristo, não a minha, não a minha. Sabe por quê, meu irmão? O outro te ofendeu, e você diz assim, ele não merece perdão. A pergunta é, você merece?
A Bíblia diz que eu não merecia, mas Cristo veio e morreu por mim. Mesmo eu não merecendo, Ele me amou. E mesmo você não merecendo, Ele te ama. E Ele quer mudar a sua história. Termino aqui concordando com Paul Tripp, que ele vai dizer o seguinte: a mudança é possível. O casamento pode mudar. O adolescente pode mudar. A igreja pode mudar. A amizade pode mudar. A amargura pode ser aniquilada. A compulsão pode ser quebrada. O medo pode ser derrotado. O coração de pedra pode se tornar generoso e palavras doces podem vir de uma língua que antes ferina, aquela língua que feria os outros, né? Um cuidado amoroso para com alguém pode vir de uma pessoa que antes era totalmente voltada para si. As pessoas podem ter poder sem serem corruptas. O lar pode ser o lugar de segurança, amor e cura. A mudança é possível em Cristo Jesus. E eu quero perguntar para você, o que tem sido difícil para você? O que você, nesse instante, e o Senhor tem colocado ao seu coração e você precisa confessar a Ele, e você quer dizer: Senhor, muda a minha história. Muda a minha história. Nós tivemos aqui uma palestra com o pastor, antes do pastor Jefferson Dantas, não, antes do pastor Jefferson, Márcio Tunala, uma palestra com o pastor Márcio Tunala. Quantas coisas nós aprendemos. Aí depois tivemos a com o pastor Jefferson, que também é outro momento de mudar. E quantas coisas o Senhor tem mudado na minha vida. Mas eu quero perguntar na sua. Eu quero convidar você para baixar a sua cabeça nesse instante e começar a orar. Não se preocupe com o som das crianças, não, fique tranquilo. Mas fala agora, o que você gostaria que o Senhor mudasse na sua vida? O que tem sido difícil e tem deixado você amargurado? E o que tem te causado uma angústia a ponto de você achar que Deus não tem te respondido? Enquanto você está orando, eu vou fazer um desafio para você. Se tem algo que tem sido muito difícil no relacionamento com Deus e no relacionamento na horizontal com o seu próximo, talvez você esteja bem com o Senhor, mas na horizontal tem sido difícil. Eu quero convidar você agora a colocar diante do altar do Senhor. Eu quero convidar você a se colocar de pé, confessando ao Senhor. Não vou pedir para você vir aqui à frente, não. Eu quero desafiar você a não ficar preocupado se alguém vai olhar, porque a gente fica sempre assim com medo, ou então alguém fica olhando assim, se um primeiro levantar, eu levanto também, né? Mas eu quero dizer para você, olha, essa é a oportunidade para você dizer: Senhor, olha, eu tenho sido grosso, tenho sido assim áspero na minha casa, me perdoe e me ajuda, Senhor, me dê sabedoria. Eu quero viver o tempo do Senhor, eu quero uma história diferente. Eu quero me relacionar melhor, seja com meu cônjuge, seja com os meus familiares, seja com meus amigos, com a minha família, mas eu quero me relacionar melhor com o Senhor. Alguém gostaria de estar de pé? Deus abençoe o irmão, Deus vem abençoando a sua vida, e nós vamos orar por você nesse instante. Vamos pedir, porque eu já estou aqui de pé, eu tenho pedido: Senhor, muda minha história a cada dia, Senhor, porque cada dia é maravilhoso ver o cuidado de Deus sobre nossas vidas, ver a restauração que Ele tem feito. É maravilhoso ver que o Senhor tem nos ensinado a amar, e olha, não é algo tão simples e fácil, mas o Senhor tem cuidado. E às vezes a gente fica se culpando porque você vai ficar ouvindo aquela voz de que você não deveria fazer isso, aquele orgulho, né? E fica atrapalhando, mas você vai ter que dizer: Senhor, eu estou aqui, eu quero mudar a minha história. Eu quero que o Senhor mude a minha história, porque eu não consigo, eu não tenho condições, mas o Senhor tem. Vamos orar. Que Deus abençoe a sua vida, você que está colocando a sua vida diante do altar do Senhor. Quero pedir a todos agora, se coloquem de pé e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Tu sabes, ó Deus, o que vai no coração de cada um dos Teus filhos.
E nesta noite, o Senhor, assim como falou ao meu coração, falou ao coração de alguns aqui que tiveram coragem de poder dizer ao Senhor com um gesto de ficar de pé, mas outros também estão dizendo a Deus nesse instante, que o Senhor venha trazer a memória, venha trazer, ó Deus, o cuidado e a restauração. Eu quero te pedir agora, ó Pai, em nome de Jesus, traga harmonia nas famílias. Traga harmonia, ó Deus, do homem primeiramente para contigo através de Cristo Jesus, porque salvação só através de Cristo Jesus. E eu quero te pedir, ó Deus, também que o Senhor venha restaurar os relacionamentos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Talvez você, pastor, por favor, talvez você tenha apenas esteja pensando, mas eu não conheço, eu não tomei uma decisão ao lado do Senhor Jesus. E você pode fazer isso agora também. E ali na frente procure o pastor, procure aqueles que estiverem à porta e possa dizer, olha, como é que eu faço para render a minha vida ao Senhor Jesus? Eu me entrego a Ele hoje, a minha vida diante do altar do Senhor. E você poderá fazer isso agora, porque o Senhor quer restaurar a sua vida. Amém?